Paz do Senhor, comunidade. Vamos então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica da Comunidade. Então, na primeira aula, nós vimos sobre a origem da Bíblia. Na segunda aula, nós vimos sobre conhecendo a Deus, que nós vimos o caráter de Deus. E hoje, nós vamos aprender sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade. Mas antes de nós introduzirmos o tema e irmos a fundo, vamos fazer uma oração, porque isso é muito importante, nós sempre orarmos quando nós vamos meditar na palavra do Senhor, sempre que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos concede, Senhor, da Tua graça, Senhor, para aprender, para ensinar a Tua palavra, Pai, pois sem Ti nada podemos fazer, Pai. Então que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo possa tirar a venda dos nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, que o Espírito Santo do Senhor possa traduzir ao nosso entendimento as Tuas palavras, Senhor, que são Espírito e vida para nós. Então, se conosco, nos edifica, acrescenta a nossa fé e nos dá sabedoria e poder do alto. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá então, o versículo base para essa aula vai ser um versículo que está na primeira carta de João, no capítulo 5 e o versículo 7. Olha só o que diz. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, esse texto ele é muito interessante, ele é muito profundo e ele é muito importante, porque diz aqui que são três que dão testemunho no céu. E diz aqui o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E quando diz a palavra, é uma referência a Jesus Cristo, porque no primeiro capítulo de João, já no Evangelho, não apenas na carta, mas no Evangelho de João, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, ou outra tradução diz, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E mais embaixo, no versículo 18, ele diz que o verbo se fez carne. Então, ou a palavra se fez carne. Então, é uma referência a Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para esse versículo aqui, o Pai, a palavra que é Jesus, e o Espírito Santo, diz aqui, e estes três são um. Então, essa é uma verdade bíblica que nós cremos pela fé, a Santíssima Trindade. E Trindade é três que formam uma unidade, porque é uma verdade bíblica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Não são deuses como se fossem mais de um Deus, mas são Deus, ou seja, um único Deus. Essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, formam um único Deus. E nós vamos ver então na palavra do Senhor essa verdade bíblica sendo exposta. Primeiro, a palavra Deus, que no grego é Theos, significa o soberano Senhor e governador da terra e dos céus. E também é uma verdade bíblica que nós vemos que Deus é um só. Deus é único. Há somente um Deus verdadeiro. Obviamente, nós vemos em toda a Bíblia Sagrada deuses com D minúsculo, que eram os deuses dos outros povos, ou muitas vezes como o homem tinha o seu próprio ventre como Deus, como também quando os homens faziam deuses para si mesmos. Então, todo Deus, que não é o Deus único e verdadeiro, é chamado também de Deus, mas com D minúsculo, porque aí é um ídolo. Mas agora, quando a gente fala do Deus verdadeiro, invisível, mas real, esse Deus é único. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E também está em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, diz assim, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Então nós vemos que esses dois textos dão a entender que há somente um Deus. E vamos adiante. Efésios capítulo 4 e o versículo 6 diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos
vós. Então, um só Deus é o que diz a palavra do Senhor. Também, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então deixa claro aqui que há um só Deus, e esse Deus está com D maiúsculo, ou seja, o Deus único e verdadeiro. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 também diz assim, ó: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, mais um versículo bíblico aqui que deixa claro que há um só Deus. Então, o Deus real, o Deus verdadeiro é único. É um só Deus com D maiúsculo. Mas agora nós vamos ver que esse Deus único, ele se manifesta em 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós já falamos em 1 João capítulo 5, versículo 7, que são 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Também Jesus disse várias vezes que ele e o Pai são um. Isso é interessante. Mas agora vamos ver então como é que essa verdade bíblica ela pode ser entendida por nós, essa doutrina da Trindade. O Pai, no Antigo Testamento, né, Deus, o Pai, ele é visto como Pai em Isaías capítulo 63, versículo 16. Isaías capítulo 63, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: mas tu és nosso Pai, e aqui Pai está com P maiúsculo, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Então nós vemos aqui a palavra de Deus deixando claro que há um Deus que é Pai. Agora também em Isaías capítulo 9, o versículo 6. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nós vemos aqui também falando sobre o Filho, que é Deus, porque aqui Isaías está profetizando sobre a vinda do Messias, a vinda do Cristo, ou seja, a vinda de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que esse texto que fala de Jesus Cristo chama ele de Deus forte e ainda diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, quando fala um menino nos nasceu, está falando da humanidade de Cristo, porque Jesus Cristo, como homem, ele nasceu do ventre de Maria. Mas aqui fala também um filho se nos deu. E quando diz um filho se nos deu, está falando não apenas do filho como humano, mas está falando do filho divino. Por quê? Porque Deus Pai, desde a eternidade, já havia decretado que um dia o filho seria dado para resgate de toda a humanidade. Então, o filho humano nasce, o lado humano nasce, mas o divino é dado. Então, Jesus era 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. E a palavra de Deus, então, mostra que o Filho é Deus. Agora, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele também é chamado como o Espírito de Deus. A gente vê isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Que a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava, ou dependendo da tradução, se movia sobre a face das águas. Então, esse Espírito de Deus era o Espírito Santo que se movia sobre a face das águas. Então, nós vimos aqui textos que mostram que Deus é Pai,
que Deus é Filho e que Deus é o Espírito Santo. E como é que a gente pode compreender ou imaginar isso de uma forma melhor? A gente pode utilizar o exemplo da água. Imagine que aqui nós temos um copo de água líquida. Imagina que aqui ao lado nós temos uma forma de gelo. Imagina que aqui desse lado nós temos uma chaleira, que a água ali está fervendo e está saindo um vapor da boca da chaleira. Então, nós vemos que o líquido que está dentro do copo é água. Nós vemos que o gelo que está na forminha é água. Nós vemos que o vapor que está saindo da chaleira é água. Então, nós vemos que os três são água, mas de formas diferentes. Então, isso é uma analogia para que a gente possa imaginar ou entender melhor como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam diferentes, como os três podem ser um, como os três podem ser um único Deus. Então, assim como a água líquida não é o gelo, e assim como a água líquida não é o vapor, e o vapor não é água líquida, e o vapor não é o gelo não é água líquida, e o gelo não é o vapor, mas os três são água, da mesma forma, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Filho, mas os três são Deus. Então, isso é algo maravilhoso, é uma analogia muito boa para que a gente possa entender melhor. A gente pode também utilizar outra analogia, que é falando de nós mesmos. A Bíblia fala em uma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, falando sobre a tricotomia do homem, ou seja, que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito não é a alma, o espírito não é o corpo não é a alma, o corpo não é o espírito. A alma não é o corpo e a alma não é o espírito, mas os três, tanto o espírito como a alma como o corpo, forma cada um de nós. Então, isso são referências, isso são analogias para que a gente possa compreender melhor como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam três pessoas distintas, eles são um único Deus e não deuses. Ok? Então, nós vimos que Deus é um, nós vimos também sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, a gente vai ver como a Trindade é mostrada de forma implícita no Antigo Testamento, ou seja, não é de uma forma muito clara, mas dá a entender, ou seja, não é com clareza, mas dá a entender, a gente consegue interpretar isso. Então, primeiro a gente vê no relato ali da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e esse Deus é Deus Pai. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Então, nós vemos aqui nesse texto, Deus Pai e o Espírito Santo fazendo parte da criação. Mas agora, quando a gente olha para João, capítulo 1, e o versículo 1 ao 3 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora veja o versículo 14 ainda do capítulo 1 de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ou seja, está falando do Filho que é Jesus, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos em Gênesis 1 e também em João capítulo 1 que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. Então nós vemos aqui de forma implícita a Trindade participando da criação. Outro versículo que mostra que a gente consegue ver a Trindade de uma forma implícita e não claramente, mas dá a entender, a gente consegue interpretar e imaginar que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em ação, é Gênesis capítulo 1, versículo 26,
que fala da criação do ser humano. E diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós vemos aqui a primeira pessoa do plural, ou seja, nós, o pronome nós aqui sendo colocado nessa sentença. Então, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a gente consegue ver claramente aqui, a gente consegue interpretar, entender que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando aqui, falando sobre a criação do homem. Outra parte também é quando os homens começam a construir a Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz assim, ó, quando Deus decidiu, diz assim, ó, melhor, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha que coisa interessante aqui. Eia, desçamos e confundamos. Isso a gente vê claramente que são pessoas falando ali, é mais de um. Então a gente consegue entender que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, dizendo que eles precisavam descer para confundir a língua dos homens, para que eles não se entendessem mais e para que eles não terminassem de construir aquela torre, porque era com o intuito de rebeldia. Como já havia passado o dilúvio, a intenção dos homens na construção daquela torre era que, se caso houvesse um outro dilúvio, eles poderiam subir até o topo daquela torre e escapar do juízo e da ira de Deus. E também a intenção deles, a gente pode entender, que era como eles dizem que eles tinham que construir aquela torre que alcançasse, que tocasse o céu. É como se o homem, pelas suas obras, quisesse penetrar os céus. E outra coisa também que aí deixa claro é que a intenção deles era tornar famoso o nome deles. Então eles estavam construindo aquela torre para sua própria glória e não para a glória de Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam e dizem, vamos descer e vamos acabar com esse plano rebelde. E também a gente vê de forma implícita e não completamente clara em Isaías capítulo 6, no versículo 8, que fala sobre o chamado de Isaías para a missão de profeta, que diz assim, ó, depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então isso em Isaías capítulo 6, versículo 8. Então nós vemos aqui a quem há e quem há de ir por nós. Então vê que não diz aqui, ó, quem há de ir por mim, mas quem há de ir por nós, e é Deus que estava falando. Então ali mais uma vez a gente consegue entender que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando neste momento. Então a gente vê que o Antigo Testamento mostra de forma implícita a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas agora, o Novo Testamento mostra de uma forma mais explícita a Trindade aparecendo nos versículos. Primeiro a gente vai ver no batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, nós vemos aqui Jesus, o Filho, que estava sendo batizado nas águas. Então, nós vemos o Filho nas águas, né? Nós vimos o Espírito Santo na forma de pomba descendo sobre o Filho. E nós vemos também aqui Deus Pai falando, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, nós vemos aqui claramente a Trindade aparecendo nesses versículos, no mesmo texto e contexto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também a gente pode ver a Santíssima Trindade de uma forma clara na Grande Comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então,
quando mostra aqui que a pessoa precisa ser batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, obviamente está colocando aqui as três pessoas da Trindade como sendo um e como tendo o mesmo nível de importância e como eles sendo Deus. A gente pode ver também na bênção apostólica de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, nesse texto nós vemos Jesus Cristo, que é o Filho, nós vemos aqui o amor de Deus, e esse Deus é o Pai, e também quando fala a comunhão do Espírito Santo, vemos claramente o Espírito Santo aqui. Então, mais uma vez, a Trindade aparecendo de uma forma explícita no texto do Novo Testamento. Agora a gente vê um trecho um pouco maior das Escrituras aqui, que está em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 16 ao 18. Mais uma vez a gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo. E diz assim, ó, eu, Jesus, o Filho, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então nós vemos aqui, nesse trecho um pouco maior, nós vemos eu, Jesus, que é Jesus o Filho falando, depois diz o Espírito e a noiva dizem vem, ou seja, o Espírito Santo, e também no final ali diz que Deus fará vir sobre aquele que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus as pragas contidas nesse livro, e esse Deus é o Pai. Então nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo mais uma vez aparecendo no mesmo trecho das Escrituras sagradas. Agora a gente vai abrir em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 e o versículo 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós vemos aqui, mais um versículo aqui, Deus Pai, nós vemos Deus Filho, que é Jesus, e nós vemos também Deus Espírito Santo aparecendo no mesmo versículo da Bíblia Sagrada, a Trindade aparecendo. Também já citamos mais de uma vez 1 João 5,7, que fala que são três os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Então, vemos aqui a Trindade aparecendo. Outro texto que nós vamos abrir é Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nós vemos ali que fala sobre o Espírito, nós vemos ali também que fala sobre Deus e Pai. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, a Trindade aparecendo. Nós vemos mais uma vez aqui, então, deixando de forma clara. Tanto Deus Pai como Deus Filho e Espírito Santo são Deus. Vamos abrir em outro trecho das Escrituras, Atos 20. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 e o versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim: atendei por vós
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só, nós vemos aqui claramente o Espírito Santo, né? Fala o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, e também a igreja de Deus, e esse Deus é o Pai, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mas nós vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 14, Hebreus capítulo 9, versículo 14, nós vemos como é que a igreja de Deus foi comprada. E diz aqui nesse texto, né, de Atos 20 e 28, que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. E olha só o que diz então Hebreus 9, 14. Diz assim, ó: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então nós vemos que foi o sangue de Cristo, o sangue do Filho que escorreu na cruz. E também Pedro fala na sua carta que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que nós fomos comprados, mas sim com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula. Então, nós vemos que foi o sangue de Cristo que nos comprou. E nós vemos em Atos 20 e 28, que nós lemos ali, que diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, vemos claramente que se Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue, e nós vemos lá em Hebreus e também em Pedro, que a maneira como Deus comprou a igreja foi com o sangue de Cristo. Então nós vemos que Cristo é Deus, vemos que Deus Pai é Deus, e nós vemos aqui também Atos 20 e 28 falando sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Então não fica dúvidas, mas o Novo Testamento mostra várias vezes a Trindade aparecendo no mesmo texto e no mesmo contexto. Então nós vimos que Deus é um, nós vimos trechos falando que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo. Nós vemos também que o Antigo Testamento mostra de forma implícita, ou seja, não muito clara, a Trindade, e nós vemos que o Novo Testamento mostra com clareza, de forma explícita, a Trindade. E quando a gente olha para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós vemos que eles participam de várias obras juntos, como nós vimos na criação. E se a gente pegar textos bíblicos, a gente vê que eles também trabalham juntos na redenção, ou seja, na salvação. E nós vemos que eles trabalham juntos também na santificação, e eles fazem muitas coisas juntos. Eles estavam os três presentes na ressurreição, e muitas coisas eles fazem juntos, numa interação, um cooperando com a obra do outro. Eles estavam realizando juntos a sua obra. Mas a gente pode ver em momentos diferentes na Bíblia Sagrada que cada um deles tem vamos dizer assim, que cada uma dessas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um deles aparece como protagonista na obra que está sendo realizada. Por exemplo, a gente pode ver que no Antigo Testamento Deus Pai é apresentado como o Criador. Números capítulo 9, versículo 6 diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então nós vemos aqui que Deus Pai é apresentado como Criador. E nós podemos ver que o Filho, Jesus Cristo, ele é apresentado no Novo Testamento como o Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11 diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Também a gente vê em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesses textos aqui, nós vemos que o Filho, Jesus Cristo, é apresentado como o Salvador. Também em João capítulo 4,
depois que Jesus tem a conversa com a mulher samaritana e ela vai até a cidade e ela fala para os habitantes daquela cidade falando sobre Jesus, todos os habitantes da cidade vão até a beira do poço. E aí depois que eles ouvem Jesus pregar, eles olham para a mulher e eles dizem assim, ó, agora já não é apenas pelo teu testemunho, não é apenas pelas tuas palavras, mas nós vimos ele e nós temos ouvido ele e reconhecemos que ele é o Salvador do mundo. Então Jesus é apresentado no Novo Testamento como o Salvador. Deus Pai, no Antigo Testamento, é visto como o Criador. E agora o Espírito Santo pode ser visto como o santificador, ou ainda regenerador, consolador. O Espírito Santo opera várias obras em nossas vidas, mas vamos destacar aqui a obra de santificação. Então, Deus Pai, Criador, o Filho, que é Jesus, Salvador, e o Espírito Santo, santificador. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, santificação do Espírito. Então, Deus Pai como Criador, Deus Filho como Salvador e o Espírito Santo como santificador. Então, isso é extraordinário. É como se cada um deles tivesse um tempo em que eles operassem o seu ministério, quero chamar assim, que é um serviço. Quando a gente olha para Gênesis e todo o Antigo Testamento ali, nós vemos Deus Pai aparecendo, né? Como já disse, como Criador. Criador dos céus e da terra, ali nos 7 dias da criação. Nós vemos Deus Pai também dando a sua lei para Moisés no Monte Sinai. Nós vemos Deus Pai operando alguns juízos na terra por causa da desobediência e a profundidade do homem no erro, no pecado, como no caso do dilúvio, como no caso também de Sodoma e Gomorra. Mas nós vemos Deus Pai também agindo com graça e misericórdia quando ele liberta o povo de Israel do Egito. Deus Pai estava agindo ali o tempo todo. Então, no Antigo Testamento, nós vemos várias vezes Deus Pai aparecendo na sua criação. Nós vemos Deus Pai agindo. Embora o Espírito Santo e embora o Filho também estivessem fazendo parte, mas a gente vê com mais clareza o Pai tendo o protagonismo no Antigo Testamento em relação às obras de Deus que eram realizadas. E aí, quando termina o Antigo Testamento e nós abrimos o Novo Testamento, ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos claramente ali o Filho, que é Jesus Cristo. Então, o Filho agora passa a ter o seu protagonismo. Nós vemos ali o Filho nascendo, nós vemos o Filho crescendo, nós vemos o Filho pregando, ensinando, salvando, libertando, curando. Nós vemos o Filho agindo ali por um período de cerca de 33 anos na Terra. Então, ali é como se fosse a vez do ministério do Filho agora na Terra. Era a vez dele agir. E nós vemos que ele estava agindo. Hebreus começa dizendo que Deus falou antigamente pelos profetas e agora nos últimos dias estava falando pelo Filho. Então, nós vemos que no Novo Testamento, no começo, no início do Novo Testamento, o Filho tem o seu protagonismo, chegou a vez do Filho. Mas quando já estava perto de o Filho partir, ele diz que ele iria partir, mas ele diz assim, ó, não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. E quando a palavra de Deus diz outro Consolador, quando diz outro, está falando de alguém que era como se fosse do mesmo nível, alguém do mesmo quilate, alguém da mesma espécie, alguém que fosse igual, alguém que fosse semelhante a ele. Então ele diz outro Consolador.
E isso ele estava falando do Espírito Santo que viria. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele mostra que o seu tempo estava passando, mas que outro Consolador viria e continuaria a obra. E esse era o Espírito Santo. Aí nós vemos em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ele batiza os discípulos, cerca de 120 pessoas no cenáculo, com Espírito Santo e com fogo. Ele unge as pessoas ali. E a gente vê que ele iria dar poder, dar autoridade e dar ousadia para os discípulos de Cristo testificarem, testemunharem de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, chegou a vez do Espírito Santo ter o seu ministério, ter o seu ofício, realizar a sua obra, ter o seu protagonismo trabalhando agora na terra. E não está mais fisicamente o Filho conosco, que é Jesus, não está aqui fisicamente o Pai, Deus Pai, mas o Espírito Santo está hoje na terra. Ele está agindo, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de ti, ele habita dentro de todo o crente, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, então ele habita dentro de nós. Então cada um deles teve o seu tempo, Deus Pai como Criador, Deus Filho, que é Jesus como Salvador, e hoje Deus Espírito Santo como santificador. E o que é santificador? Ele vai nos separando do pecado, ele vai nos purificando e vai nos separando para Deus. Então vimos aqui que Deus é um, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vimos que no Antigo Testamento a Trindade é apresentada de forma implícita. No Novo Testamento a Trindade é apresentada de forma explícita. Vimos que Deus Pai é o Criador, Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo Santificador. Agora nós vamos ver referências bíblicas que mostram que o Pai é Deus. Vamos ver referências bíblicas mostrando que o Filho Jesus é Deus. E vamos ver referências bíblicas que mostram que o Espírito Santo é Deus. Porque a Bíblia mostra explicitamente que os três são Deus. A Bíblia mostra a divindade das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos começar então falando sobre Deus Pai como Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele deixa claro aqui que Deus Pai é Deus. Outro versículo que nós vemos isso também, vamos ler segunda carta de João, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de João, versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então, vemos claramente aqui que Deus Pai é Deus. Não temos dificuldade de ver isso nas Escrituras Sagradas. Agora vamos ver textos que mostram que Jesus Cristo, o Filho, ele é Deus. E é importante nós crermos que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele era diferente, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Vamos ver então João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E o versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Então, nesses textos aqui nós vemos que o verbo é Jesus e que o verbo é Deus. O verbo era Deus. E o verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez homem, Deus se fez humano. E mostra claramente no versículo 18 aqui que o Deus unigênito, Jesus era chamado como filho unigênito. Então, o Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, esses versículos mostram que o Filho Jesus Cristo é divino, ele é Deus. Também vamos ver em João capítulo 8, versículo 58. Olha essa fala de Jesus. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa palavra, essa frase que Jesus fala, eu sou, e depois os homens, a Bíblia diz assim no versículo 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que os homens pegaram pedras e queriam apedrejar Jesus? Porque quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, quando ele diz eu sou, isso é uma frase de Deus, a frase que Deus Pai falou para Moisés na sarça. Quando Moisés diz assim, quando o povo hebreu que está lá no Egito como escravo, quando eles perguntarem quem foi que me apareceu, o que eu vou dizer? Qual é o teu nome? Qual é o seu nome? E Deus diz, eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Então, quando Jesus fala, eu sou, Jesus está dizendo, eu sou Deus. E é por isso que os homens pegam em pedras, porque para eles aquilo era uma blasfêmia. Jesus se intitular Deus, para eles era uma blasfêmia. Mas na realidade Jesus estava dizendo a verdade. Outros textos também que mostram claramente a divindade de Jesus, nós vamos ler agora. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então, Paulo deixa claro aqui que Cristo é Deus bendito. E não está Deus com D minúsculo, está Deus com D maiúsculo. Então, mostra claramente que Jesus Cristo é Deus. Outro texto, Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, Paulo escreve para Tito aqui, falando, Deus, grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele mostra que Jesus é grande Deus e Salvador. Então, mais um texto que mostra explicitamente que Jesus Cristo é Deus. Ainda nas palavras de Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz assim, ó, pois ele subsistindo em forma de Deus, e ele está falando de Jesus aqui, ok? Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, Paulo deixa claro aqui que Jesus existia em forma de Deus, ou seja, ele era Deus. Mas ele se fez homem, ele se esvaziou e apareceu, foi reconhecido em figura humana. Então, mais um texto que mostra que Jesus Cristo é Deus. Agora, saímos das palavras de Paulo, agora vamos ver Pedro falando sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro chama Jesus aqui de Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele mostra claramente que Jesus é Deus e é Salvador. Então a Bíblia mostra claramente que Jesus é Deus. Agora vamos ver um versículo aqui que mostra que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ó, mentisses ao Espírito Santo. Ele deixa claro que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, Pedro diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo e depois ele diz, tu não mentiu para os homens, tu mentiu para Deus. Então, Pedro deixa claro que o Espírito Santo é Deus. Então, nós vimos aqui vários versículos que mostram que o Pai é Deus, que o Filho, que é Jesus Cristo, ele é Deus, e também o Espírito Santo é Deus, ok? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que Deus é um, que Deus é único. Mas nós vimos que esse Deus que é único, ele se manifesta em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos que o Antigo Testamento mostra de forma implícita a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, de uma forma implícita, não claramente. Mas o Novo Testamento, nós vimos vários versículos bíblicos que mostram de forma clara a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos que Deus Pai é mais reconhecido como Criador, o Deus Filho, que é Jesus, é mais reconhecido como Salvador, e o Espírito Santo como Santificador. E nós vimos aqui nesses textos que eu citei agora, que a Bíblia mostra a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, é Deus, e também o Espírito Santo é Deus. Nós vimos que os 3 agiram com protagonismo maior em partes diferentes na história, embora eles sempre trabalhem em conjunto. Mas nós vemos que no Antigo Testamento Deus Pai tem um maior protagonismo, como Criador, como aquele que dá a lei, como aquele que operou juízos e também deu muitos livramentos para Israel. Tanto em relação ao Egito, como também em várias guerras, Deus Pai deu vitórias e guerreou com os exércitos de Israel. Os profetas dizendo que Deus acompanhava os exércitos de Israel. Então Deus Pai aparece com mais protagonismo no Antigo Testamento. Nós vemos no início do Novo Testamento o Filho, que é Jesus, aparecendo ali como Salvador durante 33 anos, e depois que o Filho sobe aos céus, nós vemos que chegou a vez do Espírito Santo, que desce em Atos 2 no dia de Pentecostes, e até hoje ele está agindo em nossas vidas, está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, está nos trazendo à memória as palavras de Deus, nos ensinando as palavras de Deus, está nos santificando, nos purificando, nos separando para Deus, está moldando o nosso caráter, está nos trazendo os dons espirituais e está nos ungindo com poder do alto. Então, meus irmãos, essa era a aula de hoje. Espero que tudo tenha ficado muito claro para os irmãos. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Um grande abraço e até a próxima aula da Escola Bíblica da Comunidade.